Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. A gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e também institucional. Bem, o nosso tema aqui hoje, ele é dos mais instigantes. Exatamente, a gente vai falar sobre o eixo cérebro-intestino. É um advento reconhecido, identificado pela ciência há não muito tempo, e cada vez mais ele se torna um assunto necessário dentro das questões de saúde humana. Para falar sobre o eixo intestino-cérebro, nós temos aqui a presença da professora Carla Tadei. A professora Carla, ela é farmacêutica e docente do Departamento de Microbiologia do ICB. A professora Carla, juntamente com outros dois colegas, acabaram de lançar um livro que trata exatamente do eixo intestino-cérebro, e ela vai falar com a gente aqui sobre o livro e sobre as questões, como eu disse, instigantes sobre esse assunto. Professora Carla, muitíssimo obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no ICB em Pauta. Muito obrigada, José Roberto. É um prazer enorme estar aqui de novo falando com você, ainda mais sobre um assunto desse. Né? Maravilha. Vamos começar então, para a gente aquecer os motores, falar sobre o livro, né? Como é que surgiu a ideia do livro e como é que ele foi feito e para quem ele se dirige, se está à venda em livrarias, online. Dá um briefing aqui sobre o livro, por favor, professora. Ok, é um prazer. Esse livro foi idealizado inicialmente pelo professor Marcos Zanetti, que organiza um congresso aqui no Brasil chamado Gut Brain. E esse congresso aconteceu ano passado, e eu fui convidada por ele para falar nesse congresso. E junto nesse congresso também veio o professor Emerald Mayer, que é o terceiro editor, organizador do livro, veio para falar. E depois do congresso, a editora Manoli conversou com o professor Marcos, falou, alguém precisa escrever sobre isso, é um assunto importante, né? Vamos escrever sobre isso. O professor me ligou, falou, você é a pessoa para falar comigo, para me ajudar a falar sobre microbiota, sobre eixo intestino-cérebro. E aí nós falamos com o professor Emerald e organizamos a ideia do livro, organizamos o conteúdo, os capítulos e começamos. Em um ano esse livro estava escrito, revisado e pronto para ser comercializado. O livro foi idealizado inicialmente para profissionais da área da saúde. É um livro que trata de conceitos técnicos, conceitos teóricos, baseados em evidência científica, sobre os diferentes aspectos do eixo, tanto microbiota, sistema nervoso central, a integração deles e aplicações no dia a dia. Mas eu vou dizer que eu conheço várias pessoas que não são da área da saúde, que já estão lendo ou já leram e se identificaram e gostaram muito e falam muito bem do livro. Então, assim, inicialmente foi escrito pensado para profissionais da área da saúde, mas eu acho que é um livro que pode ser aberto aí para quem tem interesse sobre esse assunto. Professora, o que é o eixo cérebro-intestino e quando a ciência identificou a existência desse eixo? Bom, não é de agora, há muito tempo se sabe que problemas gastrointestinais, diversas ordens, né, às vezes atrapalham, às vezes levam a questões emocionais, né, das pessoas, e vice-versa. Né? As pessoas têm uma notícia ruim, tem um nervoso, um estresse, e você tem desfechos
intestinais em relação a isso. Mas esse termo, assim, esse conceito começou a ser idealizado na década de 90, onde os gastroenterologistas começaram a perceber que os pacientes que tinham doenças crônicas, doenças inflamatórias, eles experimentavam distúrbios emocionais, transtornos de saúde mental, muito relevante, com uma frequência muito constante e uma questão muito séria. E aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o professor Emerald Mayer começou a organizar essa ideia. Então, ele começou a lançar uma série de artigos explicando o que acontecia no intestino e explicando o que acontecia no cérebro, né? E ele é considerado hoje a pessoa que escreveu esse eixo. Então, o eixo intestino-cérebro, o eixo cérebro-intestino, é um eixo que mostra e explica a integração que a gente tem com o intestino e o cérebro. Mas é um eixo que tem mão dupla, é um eixo que você tem uma ligação do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino. Ele é um eixo bidirecional, como a gente fala. Quer dizer, a manifestação primeira pode acontecer no cérebro e o intestino refletir no intestino e vice-versa. E vice-versa, exatamente. Então, você pode ter, como eu disse, um estresse, um nervoso, uma ansiedade, e aí você tem como desfecho um evento intestinal, solta o intestino ou prende o intestino, como você pode ter uma inflamação intestinal que pode levar a uma alteração comportamental, uma alteração de humor, um transtorno de saúde mental. Professora, tem alguns exemplos assim, bem do senso comum e do cotidiano das pessoas, que mostram a existência do eixo, a correlação cérebro-intestino? Tem muitas, né? Tem muitas. Por exemplo, como a gente, professor, né, a gente vai dar aula, vai dar uma prova, isso acontece com muita frequência, né? Então, o aluno tem prova, e aí uma prova difícil, prova de faculdade, uma coisa... E ele chega para mim no dia da prova, professora, eu não consegui estudar muito porque eu passei a noite no banheiro, estou com um desarranjo intestinal. Então, o próprio estresse da prova, a preocupação da prova, faz com que ele tenha um desarranjo intestinal. Qual é a explicação disso? Quando você tem esse momento de estresse, você tem a liberação de neurotransmissores. O seu cérebro ele aumenta ou muda a produção de neurotransmissores. O nosso organismo, ele se baseia no funcionamento de neurotransmissores. Então, a gente tem neurotransmissores produzidos no sistema nervoso central que modulam todo o nosso organismo. Então, esses neurotransmissores, eles vão modular também a parede intestinal. A parede intestinal é revestida por um sistema chamado de sistema nervoso entérico, e são nervos que vão controlar a musculatura intestinal. Então, na hora que você começa a aumentar a produção desses neurotransmissores, ou mudar a produção desses neurotransmissores, eles vão chegar no intestino e vão aumentar o peristaltismo intestinal, vão aumentar a motilidade. Aumentando a motilidade, você tem um desarranjo, você vai mais vezes ao banheiro, você tem um desarranjo intestinal. Então, você tem uma relação direta, né, da produção da alteração desses neurotransmissores com a musculatura intestinal. Por exemplo, professora, quando a gente sente um frio na barriga, porque está passando por uma situação montanha-russa, quando a gente recebe uma notícia ou vai viver uma situação, um frio na barriga, deu um frio na barriga. Isso tem a ver com o eixo? Isso tem a ver com o eixo porque toda a percepção, tudo que a gente sente, tato, percepção, olfato, visão, você está acionando regiões cerebrais para percepção e transdução desse sinal. Essas regiões cerebrais, elas têm uma relação com esses neurotransmissores. Consequentemente, esses neurotransmissores têm um desfecho intestinal. Então, você tem esses sintomas pela ação da liberação desses neurotransmissores.
Também aqui, pensando aqui no senso comum, há pessoas, né, que quando viajam, saem de casa, vão para um outro ambiente, elas travam o intestino, né? Isso também tem a ver com o eixo? Isso é muito comum, mesmo quando a pessoa viaja, né? Um banheiro diferente, um local diferente, uma dieta diferente. Mas mesmo quando a pessoa vai compartilhar o quarto com alguém, vai, né, com um grupo de amigos para algum lugar, então são diferentes aspectos que acabam tendo um reflexo emocional. É um tabu, né? Ainda é um tabu a questão da evacuação, funcionamento intestinal. Isso é um tabu. Então, assim, para algumas pessoas isso é uma coisa muito complicada. Como é que eu vou me expor dessa forma? A pessoa não vai se expor porque ela vai estar no banheiro. Mas mesmo assim, o fato de ter essa liberação de usar o banheiro num ambiente onde ela não é o ambiente dela, isso traz uma alteração emocional. Consequentemente, o intestino trava. Então, é uma reação automática. Trava o intestino. E tem gente que sofre muito com isso. Mas você não precisa viajar para isso. Você não precisa ir para outro lugar e dividir casa com alguém, né, no final de semana. Sair de casa. A pessoa só consegue ir ao banheiro se for na casa dela. Fora de casa, ela não consegue. Justamente porque tem essa questão da exposição, essa questão emocional, né? De estar no local que não é o local seguro dela. Quer dizer, tem tudo a ver com somatização, então. A gente, algumas coisas ainda a gente precisa explicar, né? A gente tem uma teoria muito consistente, evidências científicas muito robustas, mas algumas coisas ainda a gente precisa descrever melhor esse mecanismo. A somatização, na realidade, você vai... Né, o que é a somatização? Você vai enfrentando situações difíceis, você vai lidando com sentimentos mais aflorados, coisas que te incomodam. Tudo isso, você tem um desfecho sistêmico com relação a isso, né? Então, isso pode levar ao processo inflamatório intestinal, por exemplo. Então, você tem uma alteração nesses neurotransmissores, você tem uma alteração não só de produção de neurotransmissores, mas uma alteração sistêmica do que esses sentimentos estão fazendo com você. E aí você pode ter um processo inflamatório. Então, muitas vezes, as doenças inflamatórias intestinais, elas têm essa origem, né? Mas também você tem uma origem inversa. Então, você pode ter uma questão, uma alimentação ruim, um estilo de vida, né, não muito adequado, uma dieta muito inflamatória, que você vai inflamar seu intestino, e essa inflamação constante do intestino pode levar a alterações de saúde mental. Você fica ansioso, você fica depressivo, aquilo está incomodando, você não está numa situação boa, aquilo vai gerando uma situação de muita ansiedade, muito estresse, sabe? E você tem, então, uma manifestação emocional, um transtorno de saúde mental por conta de um processo inflamatório. E isso vai ainda além. As pessoas, às vezes, algumas pessoas têm questões ligadas a esse processo inflamatório, que são questões genéticas. Então, existem predisposições genéticas a esses processos inflamatórios. Então, você tem uma somatização. Então, você tem o processo, a questão genética que leva a uma manifestação inflamatória, a microbiota que está ajudando a inflamar mais esse intestino inflamado, e aí você tem um desfecho de saúde mental, de transtorno emocional, por conta dessa situação. Professora, como é que se faz o diagnóstico de que está havendo, que o eixo está ativo? Existem alguns exames laboratoriais, mas assim, principalmente a conversa do paciente, né, com o profissional de saúde, sobre sintomas, sobre
funcionamento intestinal especificamente, e os sintomas, o que a pessoa está sentindo, o que está incomodando. Hoje virou uma moda muito grande, você vê aí um monte de coisa no Instagram, de fazer o teste da microbiota, faz o teste de microbiota, saiba qual é a sua microbiota. Estudar microbiota, você decifrar sua microbiota, já é um teste disponível comercialmente que dá para fazer nos laboratórios. Mas o ponto é, o que você faz com essa informação? Você pega um exame, dá um monte de nome de bactéria. O que significa isso? Então, você não vai entender o que significa isso, e aí você vai levar para o profissional de saúde, seja ele nutricionista, seja ele médico, seja ele nutrólogo, ele vai olhar e tem que entender o que ele está vendo, né? Então, não é só o exame da microbiota, é um contexto, eu acho que é um conjunto de informações. Primeiro, os sintomas, os sinais e sintomas, e existem alguns exames clínicos, como, por exemplo, o coprológico funcional. O coprológico funcional é um teste que você avalia questões macroscópicas, microscópicas das fezes, avalia questões microbiológicas, presença de infecções, e algumas enzimas e alguns marcadores inflamatórios. E aí sim dá para você avaliar se você tem um aumento, uma diminuição da permeabilidade intestinal, se tem enzimas, marcadores inflamatórios alterados nas suas fezes, como está o aspecto, como está a cor, vitaminas, alguns componentes químicos, né, das fezes, consistência, enfim. Tudo isso é importante para ajudar nessa questão desse diagnóstico. Então, o profissional de saúde, ele vai, né, ele tem essa formação, e o livro está aqui para ajudar com relação a isso, mas ele tem essa formação para entender esse contexto de informações e de sintomas. Quer dizer, tem uma das maneiras, ver a microbiota, e isso da perspectiva do intestino. E do ponto de vista da manifestação emocional, quer dizer, quando a origem é o cérebro. Assim, marcadores, a gente pode fazer exames de marcadores inflamatórios e dosagem de neurotransmissores, de algumas toxinas, de alguns componentes. Mas isso é mais, acho que os meus colegas psiquiatras, né, neurologistas podem entender, me ajudar com essa informação, mas é mais voltado para a questão dos sintomas, né, de quais são as manifestações emocionais que o paciente traz. Então, é um conjunto, né? Então, você tem todas essas alterações bioquímicas, biológicas, intestinais, mas você tem sintomas emocionais importantes e relevantes em relação a isso. Muito bem. Do ponto de vista da medicina, né, qual que é a especialidade, ou quais são as especialidades que estariam mais relacionadas a compreender, entender, fazer diagnóstico e prescrições de tratamento para essas questões do eixo cérebro-intestino? Olha, eu acho que qualquer profissional de saúde, ele pode estar apto a conhecer, a entender, né, a formação dele, o profissional de saúde permite essa compreensão. É uma coisa um pouco diferente a gente pensar em prescrição, em tratamento, do que a gente pensar em entender o eixo, né? Então, entender o eixo está aí para os profissionais da área de saúde, para as pessoas leigas, enfim, está aí. A questão de diagnosticar e prescrever, né, algum tratamento, você tem questões que envolvem conselhos regionais, né, apropriados para cada área, que estabelecem a questão de você prescrever ou não alguma coisa. Mas, se a gente for pensar no profissional em si, a área médica, né, gastroenterologistas, psiquiatras, nutrólogos, os médicos em geral, os pediatras, né, gastropediatras e pediatras em geral,
Nutricionistas, eles são muito procurados justamente por essa questão do intestino e questões de dieta, né, suplementação, dieta. Você tem os profissionais que trabalham com educação física, com condicionamento físico, né? Então, qual é a melhor questão de exercício? O exercício físico está muito envolvido para aumento da produção de neurotransmissores, manifestação de bem-estar, você controlar as questões metabólicas do seu organismo, controlar a microbiota, tem um papel importantíssimo ter microbiota de exercício físico. As pessoas, os profissionais que dão cursos, né, para capacitar as pessoas a entender melhor esse eixo. Então, eu acho que é uma coisa mais voltada para os profissionais em geral, né? Quer dizer, é um tema transversal do ponto de vista da saúde humana. É um tema multidisciplinar, né? Então, a gente tem diferentes áreas da saúde que podem se beneficiar com esse conhecimento e vão beneficiar as pessoas que eles atendem, que eles acompanham. Como a pessoa comum, o senso, você não, você é especialista. As pessoas que não são especialistas, como é que elas podem perceber, puxa vida, isso aqui tem a ver com o eixo cérebro-intestino? Eu acho que essas questões de saúde emocional, questões de saúde mental agora são muito discutidas, são muito relevantes, né? Eu acho que quando elas começam a perceber que as pessoas que elas acompanham, né, ou o dia a dia delas tem essa relação de essas dietas de moda, a pessoa tem processos, né, tem sintomas de distensão, de dor abdominal, de desconforto, e aí você começa a ver que a pessoa tem, né, se queixa de que hoje eu não estou muito bem, hoje eu tenho que ficar mais quieta, hoje eu não estou muito bem, hoje eu acordei meio ansiosa. Então, assim, é uma coisa que está no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina de vida. Nossa vida é muito corrida, nossa vida é muito estressante, a gente tem muita informação, né? A gente tem que lidar com muitas coisas no dia a dia. Então, eu acho que todo mundo está sujeito a essas questões. Então, os profissionais de saúde, eles veem isso no dia a dia, né? Então, é só entender como esse eixo funciona. E eu acho que uma coisa importante é deixar claro que nem todo mundo isso não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Ninguém vai ter problema. Não é que todo mundo vai ter problema de saúde mental, saúde emocional. Não é isso. Tem muitas pessoas que tem uma dieta ruim, que tem um estilo de vida ruim, que no intestino não acontece nada, e é uma pessoa muito tranquila, né? Não tem essa questão de ansiedade. Isso tem muito de questões próprias da pessoa. Então, não é que todo mundo está sujeito, né? Todo mundo vai desenvolver isso em algum momento da vida. Depende de questões genéticas, de questões do estilo de vida da pessoa, da própria microbiota, né? A gente não tem uma definição do que é uma microbiota saudável. A gente tem uma definição do que é bom para você, o que é bom para o outro, o que é bom para mim. Mas não existe esse termo, né, esse conceito. Microbiota saudável é aquela que tem essa bactéria. Se você não tem essa, se tem uma outra, a sua microbiota não é saudável. Isso não existe, né? Então, a gente está nesse momento entendendo qual é a microbiota das pessoas e como é que isso pode ter um desfecho nesse eixo intestino-cérebro-humano. Uma outra questão interessante, se eu tiver um minutinho para falar, é a questão dos probióticos, né? Virou uma questão, porque probiótico é bom, probiótico é bom, probiótico é bom. O que é um probiótico? São micro-organismos vivos que são ingeridos e que chegam no intestino e eles vão promover um
um bem-estar, vão promover efeitos de saúde intestinal. Mas alguns desses probióticos, eles têm um efeito no sistema nervoso central também, porque a hora que você melhora a sua questão intestinal, você diminui essa inflamação intestinal, essa manifestação, essa liberação de neurotransmissores, né, que levam à ansiedade, à depressão. Então, você tem um desfecho do probiótico no eixo, né, intestino-cérebro. Mas a gente tem que pensar que nem todo mundo se dá bem com o probiótico. Para algumas pessoas, o probiótico causa distensão, para algumas pessoas, o probiótico causa desconforto intestinal. Por isso, o profissional de saúde, ele vai entender o que é melhor para você. Dieta, o probiótico, um suplemento, né? Exercício físico, uma terapia, um acompanhamento com um psiquiatra. Então, assim, como eu disse, é um tema muito multidisciplinar. E os profissionais de saúde, professora, estão atentos a isso? Já tem alguma base de informações para falar, opa, essa evacuação aí persistente tem a ver com o eixo cérebro-intestino? Quer dizer, já tem um preparo? Eu imagino que o seu livro tenha essa função, né, de qualificar, habilitar os profissionais da área de saúde. Agora, qual é o estado da arte da capacidade do profissional de saúde no Brasil hoje falar, opa, isso tem a ver com o eixo do intestino-cérebro? Como é um assunto relativamente novo, a questão da microbiota, a questão desse eixo é relativamente novo, o que acontece? É um assunto que agora nas faculdades começa a ser abordado. Então, várias faculdades estão trazendo esse assunto microbiota, né? Microbiota intestinal, microbiota do organismo como um todo, os desfechos, aplicações. Então, a gente começa a ver agora, nos últimos 4, 5 anos, as faculdades trazendo esse assunto. Mas eu não vou dizer que são todas as faculdades do Brasil, né, que falam isso. De fato, o livro tem esse objetivo, trazer essa informação profissional de saúde. Mas mais importante do que isso é desmistificar um pouco essa avalanche de informação que a gente tem nas redes sociais. Então, a gente tem informações desencontradas, né, nas redes sociais, receios e tal, mas a gente tem que pensar que as coisas têm que se basear em evidências científicas, né? Então, e pensar que nem tudo é bom para todo mundo. Então, esse livro tem um pouco disso. Vamos unificar a conversa, vamos estabelecer o que se sabe, o que ainda não se sabe, o que é, de fato, evidência, o que ainda não, o que precisa ser estudado. A gente não tem resposta para tudo ainda, né? As coisas estão sendo estudadas. Mas eu acho que isso é uma tendência agora, que as faculdades da área de saúde comecem a discutir isso de uma maneira mais intensa, comecem a formar profissionais que são mais capacitados, mais habilitados para falar sobre esse assunto. As pessoas que já são formadas, as pessoas que já estão na área, tem bastante material, né, que dá para... Vários livros de microbiota saindo na literatura nacional, muitos artigos científicos tratando sobre esse assunto, né? Esse livro traz especificamente esse eixo cérebro-intestino, mas tem muito de microbiota sendo explicado nesse livro. Tem o livro aí? A senhora tem o livro aí? Muito bem. Parece que tem assim umas 600 páginas, é isso? Eu não tive condições de ver o livro ainda. 609 páginas. 609. E como é que o livro está organizado? Esse livro está organizado em sessões. Nós começamos com a sessão de microbioma, especificamente, né, a definição, explicação sobre as questões do microbioma intestinal, técnicas, né, de identificação de microbioma, falamos um pouco de bioinformática, nós falamos sobre vírus, né, viroma e fungos, que é um microbioma,
Depois a gente vai para o eixo intestino-cérebro, propriamente dito, a gente fala sobre nervo vago, sobre a questão de motilidade intestinal, sobre conectome intestinal, que é essa camada de sistema nervoso, né, as terminações nervosas intestinais. A gente fala de neurotransmissão, a gente fala todo o conceito do eixo cérebro-intestino. Aí a gente fala um pouco de atividade física e dieta. O que se sabe sobre dieta, o que se sabe sobre crononutrição, por exemplo, alimentos fermentados, enfim, né, exercício físico. A gente fala depois, numa outra sessão, sobre o diagnóstico, sobre os exames laboratoriais, o que tem disponível hoje, né, no Brasil sobre isso. A gente fala um pouco de tratamento, um pouco do que se preconiza hoje, probiótico, pré-biótico, pós-bióticos, transplante de microbiota fecal, que é um assunto hoje muito discutido. Aí a gente fala dos distúrbios intestino-cérebro, falando um pouco de processos inflamatórios intestinais, falando sobre alergias, intolerâncias alimentares, e a gente termina falando sobre os transtornos alimentares, transtornos de humor, depressão, ansiedade, transtorno de espectro autista, esclerose múltipla, né, mais voltado para essa questão de transtornos neuropsiquiátricos. E aí a gente fecha o livro. Beleza, mas assim, com linguagem, com informações, com profundidade apropriada para profissionais da área de saúde. A senhora citou esse problema das redes sociais difundirem informações que não têm fundamentação científica e tal. Vocês pensaram em fazer uma versão do livro ou uma edição específica para as pessoas normais ou não especialistas? Não, ainda não. Essa foi uma primeira abordagem, né? Como nós estamos na academia, nós estamos na universidade, e acho que a gente pensou mais para o lado científico mesmo, né? Mas fica a sugestão, professora. Pois a gente tem feito algumas divulgações na internet, a gente tem colegas que nos ajudaram com o livro, que são pessoas que têm uma projeção na internet muito importante, então eles nos ajudam com essas informações corretas, né, com essas informações que não são modismo, né? Então a gente justamente pegou profissionais que têm uma influência e um conhecimento muito sólido na área. Beleza. Só para a gente finalizar, professora, então, a ciência identificou a existência do eixo cérebro-intestino nos anos 1990. Hoje, essa questão é aceita mundialmente? Essa questão é aceita mundialmente, a gente tem grupos, né, falando sobre esse assunto em vários continentes. Nós temos colegas, né, que são nossos colaboradores em diferentes regiões. Tem até um documentário na Netflix que fala sobre esse eixo especificamente, e eles trouxeram o professor John Cryan, que é uma das pessoas, né, um dos pesquisadores mais influentes na área. Então isso é um assunto muito, muito estabelecido, né, e difundido mundialmente. Esse documentário da Netflix é recomendável? É recomendável. Você tem o nome dele? Eu posso te falar ele já. Esse documentário se chama Os Segredos da Alimentação. E ele explica como funciona, né, diferentes dietas, como que a microbiota se comporta, né, responde a essas dietas, e quais são os desfechos do eixo intestino-cérebro com essas dietas. E esse professor John Cryan, ele explica um pouco como esse eixo é modulado. Maravilha. Professora Carla Taddei, muitíssimo obrigado
pela sua participação aqui em mais essa edição do ICB em Pauta. É um assunto, de fato, muito instigante, né? Quer dizer, a ciência já está trabalhando com ele, e para as pessoas, certamente é um assunto que a gente vai precisar saber um pouco mais, né? Para, enfim, se inteirar, né, minimamente, porque eu acredito, professora, que isso pode nos eliminar alguns pontos de preocupação, né? Puxa vida, por que isso está acontecendo, né? Então, se a gente tiver algumas referências em relação às conexões cérebro-intestino, o ser humano poderá ficar mais tranquilo, né? Em relação a coisas do dia a dia, como a senhora falou. Então, ele pode procurar os profissionais que vão ajudar, de fato, né? Ele resolver essas questões, de fato. Foi um prazer enorme, Roberto. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Dentro aqui do canal do ICB no YouTube, nós temos várias edições do ICB em Pauta, e sempre com assuntos instigantes, cativantes, necessários, importantes, como este que a gente acabou de tratar agora. Muito obrigado a todos, até a próxima.